mas hoje nós vamos falar sobre alguns textos da Bíblia, e só textos bíblicos, para que a gente entenda a respeito de que a igreja vai desaparecer. Ela não vai só sumir. Há uns 20 e poucos anos atrás, eu conversando com um médico de meus filhos, né, na época eles eram crianças, e ele é do Espiritismo, e ele é professor, mestre do Espiritismo, ele dava. E eu cheguei para ele e fiz uma pergunta, tá? Eu disse assim: doutor, eu não vou falar o nome, questão de respeito aqui e tal. Doutor, e o pessoal que vai desaparecer? Eu fiz essa pergunta porque quem fala em pessoal desaparecer é a igreja. E principalmente algumas igrejas evangélicas, porque tem algumas denominações que nem acreditam, é que nem o pessoal que era do Sinédrio na época de Jesus, né? Que era o sumo sacerdote, aquele colegiado, que eram saduceus, que não acreditavam em anjo nem ressurreição. Assim também tem igrejas que nem fala e acha que isso aqui é só figurativo. Mas eu perguntei para ele, e o que vai acontecer? Então ele disse: Laércio, é o seguinte, é porque num determinado momento do tempo, os seres inteligentes de outros planetas vão estar vindo, e então em um momento só eles vão abduzir centenas de milhares de pessoas da Terra. Eu digo, eu sabia que ele estava bem envolvido, porque já é isso que o inimigo, ele semeia na cabeça de muita gente aí fora. E quando a igreja desaparecer, também vai muita gente falar a respeito disso, certo? Mas a gente vai pelo que a Bíblia fala, tá? E como eu creio 100% na Bíblia, então nós vamos para ela. Que a igreja vai desaparecer aqui, estou falando de o arrebatamento da igreja, tá? Uma ressurreição acompanhada de arrebatamento, porque uma é a ressurreição e em pouco tempo o arrebatamento, e um abrir e fechar de olhos, que é o menor tempo que pode existir, tá certo? E aqui nós vamos ver alguns aspectos a respeito do arrebatamento. Está em 1 Coríntios capítulo 15, também está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, tá bom? E 1 Coríntios 15, a partir do 42, eu vou ler aqui alguns textos, certo? E os irmãos anotem, leem em casa, estudem, vão buscar, vão procurar se aprofundar na palavra de Deus, certo? Não deem ouvidos muito ao que o YouTube prega. Tem gente pregando de tudo no mundo dentro do YouTube, viu? Tudo que você imaginar. Mas vá para a palavra de Deus, vá buscar aqui. Nós temos muitas mudanças, muitos pensamentos, né? Do período da Idade Média para o início da Idade Moderna, lá no final de 1400 para o início de 1500, houve já uma revelação de Deus para reacender a chama do Evangelho, mas lá na frente, no século XVIII para o século XIX também, Deus trouxe mais revelação, porque é necessário que a igreja de tempos em tempos ela esteja sendo despertado, assim como era despertado o povo de Israel de tempos em tempos, né? Lá no Antigo Testamento a gente vai ver que chega uma hora que tem um rei que se levanta, que ele é fiel ao Senhor, o povo volta a adorar. Aí vem outro idólatra, o povo cai. Então, mas de tempos em tempos o Senhor tem restaurado a sua igreja e levantado, certo? Para que ela se prepare definitivamente para um encontro com Jesus Cristo. Porque um dia nós vamos nos encontrar com Jesus Cristo, você queira ou não. Mas vamos ver pela palavra de Deus, né? Assim será com a ressurreição dos mortos. 42, 1 Coríntios 15. O corpo que é semeado é perecível,
e ressuscita imperecível. Ou seja, ele começa a falar a respeito de que um corpo que é perecível, que se acaba, que se decompõe, que se destrói, a gente sabe que esse corpo que a gente tem é um corpo que precisa de descanso, de dormida, né? E ele envelhece, ele vai envelhecendo, né? E é o natural, ninguém se desespere não. Não adianta você querer procurar o doutor Pitangui para querer ficar novo, que não fica não, viu? A gente não fica mais novo, a gente só vai para lá, tá? A gente pode criar alguma dificuldade e se você não aceitar isso, você vai ter um problema sério com você mesmo. Então, aceite. Aceite. Por exemplo, o cara careca quer botar cabelo, rapaz. Aceite, eu passo logo a tesoura que minha filha me ajuda, olha que coisa boa. E fica tudo bem, eu vou ficar preocupado se eu tenho cabelo ou não tenho. Tá assim, então vamos para frente, glória a Deus, né? Mas tem um pessoal que fica preocupado demais e tem muita gente sofrendo consequência, morrendo mais cedo com tratamentos perigosos para quem quer ficar mais novo, né? Então a gente tem que tomar cuidado. A única coisa que eu sei que deixa a gente mais bonito está na palavra de Deus, diz que o coração alegra. O coração alegre aformoseia o rosto, né? É a única fórmula que eu sei que deixa a gente mais bonito, viu? Amém? Então fica tranquilo. Mas diz que vai semear no corpo perecível e ressuscita num corpo que não perece mais, tá? É um corpo que vai ser o nosso modelo de corpo para a vida eterna, é o mesmo de Jesus Cristo pós-ressurreição, tá? Agora você tem um detalhe no corpo de Jesus Cristo, eu vou lhe dizer. As marcas continuaram nele. Mas é o mesmo modelo de corpo para a eternidade, é o de Jesus Cristo. Viu? Só que não perece mais. E diz, é semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder, certo? É semeado um corpo natural, a gente nasce natural, né? Naturalmente esse corpo, tá? De uma relação entre um homem e uma mulher. Nunca vai nascer um ser humano de relação de mulher com mulher, de homem com homem. Nunca, nunca, nunca. É de um homem com uma mulher. E para ser do agrado de Deus, tem que passar pela bênção dele. Ou seja, o casamento, tá certo? Então ele diz que é semeado o corpo natural e ressuscita um corpo espiritual, ou seja, ele é semeado natural. Jesus Cristo foi semeado natural, ele nasceu de Maria. Maria engravidou, o bucho cresceu, né? E pariu, teve aquela criança pequenininha, foi natural. Mas ele ressuscitou no espiritual, tá certo? Aí continua dizendo, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O primeiro homem, o Adão, é o natural, certo? O último Adão, espírito vivificante, tá? Ainda que com corpo, mas em glória. Não foi o espiritual que veio antes, presta bem atenção. Em matéria de ser humano, não estou falando de anjos e de seres celestiais, estou falando de ser humano, tá? Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual, homem, ser humano, veio depois do natural, não veio antes. É o que está na palavra. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, do céu. Porque o primeiro homem foi feito do barro, né? Mas o segundo veio por obra do Espírito Santo. Veio de cima. Amém? Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. E os que são do céu, ao homem celestial.
Mas olha que a palavra de Deus está falando, continua falando, ser humano, homem, tá certo? Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos agora também a imagem do homem celestial. 50. Irmãos, eu declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então, ninguém, tem gente que diz, fulano vai subir com tripa e tudo, tem esse dizerzinho por aí. Não vai. Não é o corpo, não é o homem carnal. O homem feito desse corpo aqui, não herda a salvação. Só herda a salvação o corpo espiritual. 51. Eis que eu lhes digo um mistério. Aí ele começa o mistério, né? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando ele está falando aqui em dormir, gente, ele está falando desse corpo que para de existir, certo? Porque o que precisa de parar é o corpo material. O que precisa de repouso do sono é esse corpo aqui, tá? É o corpo que é necessário de descanso, tá certo? Mas ele diz, mas nem todos dormiremos, mas ele fala que todos, aí ele está dizendo todos, os que morreram e os que estão vivos no dia, no feliz dia do arrebatamento da igreja, que traz o sangue de Cristo em sua vida, tá? Esse que traz o sangue de Cristo na sua vida, no dia que Cristo chamar, esse terá felicidade, mas ele não vai primeiro não, mas isso não quer dizer que ele vai chegar atrasado, é porque primeiro os que dormem serão transformados, né? Eles serão, aliás, ressuscitados e transformados, e nós seremos transformados, porque o corruptível, o perecível, se tornará incorruptível, se tornará imperecível, é uma transformação que acontecerá, e será rápido, será muito rápido, é uma glória. É por isso que quem aceita Cristo, que entra na igreja e começa a ouvir essas mensagens, ele fica assim muito entusiasmado, querendo que essas coisas aconteçam logo, porque a gente quer estar com Jesus Cristo. Quem não quer estar com Jesus Cristo está comprometido, viu? Você pode estar lendo a Bíblia, pode estar fazendo um monte de coisa, mas se você não está com o desejo de estar com Jesus Cristo, você está com um problema sério que precisa ser resolvido, viu? Tá? No momento, 52, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A transformação já sai de onde estava a pessoa, sei lá onde, e ela vai para a glória de Deus, vai estar com Jesus Cristo. E também nós encontramos uma base para esse momento em que a igreja tem um encontro com Jesus Cristo, que é exatamente em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do 13, diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Ele vai exatamente no mesmo pensamento, ele vai falando das mesmas coisas, tá? Para igrejas em locais diferentes, certo? E ele diz, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele, Jesus, aqueles que nele dormiram. Quem dorme em Cristo, Deus fará trazer junto com ele, vai estar com ele, é o texto que está falando. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, que Paulo ainda estava arriscando, né? Ele estava vivo porque ele estava vivo ainda, mas ele estava arriscando que chegasse antes. Ainda bem que não chegou, senão a gente não estava aqui hoje, né? Aí dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor,
certamente não precederemos que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem morreu em Cristo, e eu tenho a alegria de saber que meu pai, minha mãe, minha tia, pessoas que eu amo, morreram fiéis ao Senhor. Que coisa boa. Eu tenho a satisfação que um dia espero vê-los, e eu vou vê-los, porque vamos estar todos juntos, tá? E diz, ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles onde? Nas nuvens, não é na terra. Aqui faz uma grande diferença e eu vou explicar. E os mortos ressuscitarão, se reunir com Jesus nas nuvens, e nós seremos tomados para nos reunirmos com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor, com Jesus Cristo, para sempre, tá? Esse encontro é lá nas nuvens. Muita gente diz, essa é a segunda vinda de Jesus. Não, a segunda vinda de Jesus, nós vamos ver pela sua palavra, que não é esse momento. Esse momento é um momento da igreja do Senhor Jesus Cristo se encontrar com Ele, tá certo? Porque muita gente fala, tem várias correntes de pensamento, mas eu prefiro seguir a Bíblia, do jeito que está, tá certo? Porque ele diz assim, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora, tá? Ninguém sabe, eu não sei, você não sabe, muita gente já levantou dizendo que sabe, muita gente já foi uma época, tudo para Jerusalém, levou uma turma para lá, os coitados que não podem comprar uma passagem cara para Jerusalém, coitados, né? Mas não é assim que funciona. É você lá na Antártida, você lá nos fins do Amazonas, você lá no outro lado do mundo, lá na Austrália, em qualquer parte do mundo, o Senhor vai chamar você. Não se preocupe com o transporte, avião, metrô, ônibus, carro, não se preocupe, o Senhor vai te levar. E diz que estaremos para sempre com Ele, né? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Quando fala que nós vamos passar, a igreja vai passar pela grande tribulação, nós estamos definindo que no final da grande tribulação, de 7 anos, é quando Jesus vem. Então é aguentar o tranco de 7 anos. É fugindo para cá, para lá, porque vai dar para fugir ainda. O mundo é muito grande. Mas o que acontece? É que nós não sabemos. Alguns dizem, não, é no meio da tribulação. Se for no meio da tribulação, é 3 anos e meio. E qual é a partida para a grande tribulação? A grande tribulação, ela vai ter que ter uma partida, um início. Certo? Quando teve aí a Covid, o mundo todo sofreu consequências, pavor, desespero, perdas, mas não é um sintoma de grande tribulação. Pode ser dores, princípio de dores, mas não de uma grande tribulação. Deixa eu dizer para os irmãos, nem eu, nem vocês, nenhum qualquer teólogo consegue dimensionar, mensurar o que será a grande tribulação. A gente sabe o que é tribulação, né? A gente sabe o que é problema, a gente sabe o que é dificuldade, estreito, a gente sabe o que é decepção, a gente sabe o que é mal notícia, mas nem eu, nem vocês e nem ninguém consegue imaginar o que será uma grande tribulação, e eu não quero. Uma vez chegou alguém para falar com o meu irmão e disse assim, pastor, o senhor tem que nos preparar para a grande tribulação. Aí ele deu uma notícia. Ele disse, então comece a passar por ela agora, que é para você estar treinado. Começa a passar os problemas aumentando na sua vida. Porque muitas vezes é isso que a gente quer. Mas a palavra de Deus diz que esse dia e esta hora, ninguém sabe.
Você lê o capítulo de Mateus 24, o capítulo de Mateus 25, Lucas 21, né? Aí você vai encontrando. Mateus 24, 3 diz assim, olha, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho, que estava aqui na terra, ainda tinha o conhecimento. Quem está dizendo isso é Jesus Cristo. Senão somente o Pai. Mas ele dá uma dica, ele diz, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, tá? Como foi nos dias do Noé, como era? Tudo normal, o pessoal bebendo, dançando, trabalhando, casando, ficando noivo, né? Aquela coisa toda, passeando, viajando, tirando férias, tudo. Como nesses dias, assim será, tá? Mateus 24, a partir do 42, diz assim, portanto vigiem. O Mateus 24, ele traz uma linha de pensamento que é de eras, de épocas, tá? Não é tudo acontecendo ao mesmo tempo. O grande problema é quando a gente lê a Bíblia, a gente lê tão rápido que a gente pensa que tudo aconteceu num dia só, num momento só. Às vezes tem texto da Bíblia que de um versículo para outro passa 20 anos, passa 30 anos, passa 100 anos, não é? Aí ele diz, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor, Jesus Cristo. Ninguém sabe. E ele está alertando aqui várias vezes, mas ele diz, mas entendam isto, se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Jesus está dando uma dica também, porque ninguém vai saber. Ninguém. Porque ele disse que se o dono da casa soubesse, se você soubesse a hora que o cara ia entrar na sua casa, você fortaleceria a casa, né? E não deixaria ele entrar. Eu não sabia, o cara entrou e levou a bicicleta que a Rebeca tinha me dado de presente. Olha aí, viu? Foi lá, e olha que tinha aquele negócio de cerca de Israel, tinha mais cerca elétrica, um muro alto, e eu digo, aqui está tudo tranquilo. Não vigiei, o cara foi lá e levou a bicicleta, entendeu? Porque é assim, viu? Então o ladrão ele vem, ele é astuto, né? É essa comparação que Jesus está dando. Por quê? Porque nós precisamos ficar atentos e alerta, ninguém pode relaxar. Você não pode olhar para um lado para o outro e dizer, rapaz, não tem nenhum irmão aqui, eu vou entrar naquele lugar de prostíbulo lá e vou me divertir, que faz tempo que eu não faço isso. Olha, é numa dessas aí, olha, que vai tudo por água abaixo. É numa dessas que a gente entra pelo cano, viu? E além do mais, quem tem amor a Deus, não fica querendo essas coisas, né? Quer apenas servir ao Senhor, quer se alegrar com Ele. Então, assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Parece que vai ser numa hora de muita confusão aí acontecendo, né? Eleição no mundo inteiro, todo mundo preocupado com o seu candidato, para cá, para lá, é eleição para cá, é não sei o que mais lá, aquilo outro, mudança disso, mudança daquilo, e vocês tudo preocupados na televisão, todo mundo ligado no celular, já como ninguém pode mais ficar longe do celular, todo tempo olhando para ele, né? E aí vai ser um momento assim que todo mundo vai ficar olhando para o celular e preocupado com as coisas, e ele diz que é nesta hora, tá certo? É nesta hora, tá? Que ele virá, né? Numa hora que vocês menos esperam. Marcos 13, a partir do 31 diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, viu? Olha o que a palavra de Deus está dizendo. O céu e a terra passarão, e vai passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem,
bebedeira e ansiedade da vida. Olha aí, ele vai para os 3 lados do que o ser humano tem mais inclinação, né? Certo? Nós precisamos aprender a confiar, a repousar, descansar no Deus que nós servimos, tá? Aqueles que andam por aí se embebedando, se enchendo a cara, se drogando, fazendo o que não deve, se destruindo aqueles que o cercam. Tome cuidado, porque esses aqui, olha, não vão conseguir chegar lá. Os libertinos, né, que fica por aí atrás da mulher dos outros, mulher que anda atrás do marido dos outros, essas coisas todas, tem que tomar cuidado com isso. Isso não vem do Senhor nosso Deus, viu? Tem que vigiar. Ele diz, porque aquele dia venha sobre vocês, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Ele virá em toda a terra, tá? E todos. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Tá entendendo aqui? Uma das razões da gente não estar na grande tribulação, porque ele está dizendo, sejam atentos e orem para que vocês possam escapar do que vem, de tudo que está para acontecer, e estar de pé diante do Filho do Homem. Porque quando você olhar as trombetas, os selos de Apocalipse, nenhum metro quadrado da terra vai ficar sem sofrer consequências da ira de Deus, do julgamento de Deus naquela grande tribulação, tá? 2 Pedro capítulo 3, verso 9, a palavra de Deus diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Tem muita gente dizendo, o Senhor está demorando demais, o Senhor está demorando para responder a minha oração, o Senhor está demorando para cumprir o que Ele prometeu. O Senhor não demora, tá? Ele diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, viu? Deus é paciente demais comigo. Deus é muito paciente comigo. E eu acredito que Ele também é paciente com você, viu? Tá certo? Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Não há interesse de Deus, porque Ele não tem alegria na morte do ímpio. Ele diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não tenho satisfação na morte do ímpio. Mas Ele diz, mas que todos cheguem ao arrependimento. Era a vontade de Deus, é o desejo dEle. Mas o homem foi feito à imagem e semelhança dEle, para fazer escolhas. E o que a gente pode fazer? Agora escolha você. Você que está escolhendo ficar com Jesus Cristo, não existe escolha melhor. Mas aqui e acolá, nós que escolhemos Jesus Cristo, a gente ainda está pesando na balança. Será se está certo? Será se está errado? Porque a palavra de Deus está claro, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por isso, o texto que nós lemos no início do culto diz, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. E ele diz, na casa de meu pai há muitos aposentos, ou muitas moradas, ou muitas habitações. Na casa de meu pai há muitas moradas, muitos aposentos. Se não fosse assim, ele está dizendo que tem. Ele vai dizer para fortalecer a garantia para mim e para você, porque ele diz, se não fosse assim, se não tivesse casa para todo mundo, se não tivesse lugar para todo mundo, ele diz assim, vou preparar lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei
e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ele está querendo dizer, em outras palavras, aqui, que na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou levar vocês, porque é lá que eu moro, e onde eu estiver, vocês também estarão. Ele está falando para quem? Para todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ninguém vai querer. Ele fala, olha, ele fala da parábola de uma festa, né? E umas bodas lá e mandou convidar, e disse que tinha uma pessoa lá de enxerido querendo entrar, penetra. Não tem um pessoal que não é convidado para casamento, mas grossinho, de, rapaz, não é possível. Aí eu vou de qualquer jeito, vai escondido, né? Para entrar nos casamentos. Não é isso? Pois é, tinha um lá, ele disse, esse aí está sem vestes, sem trajes. Manda ele para fora, bota para fora, porque ninguém permanece na eternidade com Cristo, sem estar coberto pelo próprio Cristo. Então, esse é exatamente os textos que nós temos nesta noite, para falar a respeito do que vai acontecer. Ninguém sabe a hora, mas vai acontecer. Quem está morto sobe, quem está vivo vai também, mas só os que têm o nome de Jesus. Só os que estão com o nome de Jesus gravado no seu espírito. Tem o segundo advento, que esse é Cristo retornando. Só para entender o porquê, a diferença. Zacarias, ele diz assim no capítulo 14, vou ler aqui alguns versículos só, diz assim, ó, vejam, o dia do Senhor vem, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei, olha só, isso aqui é falando na terra, não é nos ares, ele diz, reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. É o profeta aqui já profetizando. A cidade será conquistada, as casas saqueadas, as mulheres violentadas, metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações. Estamos falando de terra. Depois, o Senhor sairá à guerra, ele estará aqui em guerra. E diz, depois o Senhor sairá em guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, olha aqui o versículo 4, o que ele diz? Naquele dia, os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. Depois você dá uma fugidinha lá para Atos 1, 11 e 12, e você vai ver o encontro de dois anjos dizendo, varões, vocês estão olhando para cima para quê? Este que vocês viram subir, ele descerá. Sabe onde eles estavam? No Monte das Oliveiras. Atos 1, 11 e 12. A gente fala o que a Bíblia fala, tá certo? Não falo nada de mim mesmo, não. Nem de que me disseram, falo o que a Bíblia está falando. E ele continua, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale, metade do monte será removido para o norte e outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos, aqueles que foram arrebatados, aqueles que a igreja desapareceu da terra. O Senhor Jesus virá com todos os seus santos, porque não tem santo lá ainda. Lá tem anjos, tem serafins, tem querubins, tem seres espirituais. Tem dois homens que saíram da terra, não morreram, mas não estão lá. Eles estão guardados pelo Senhor em algum lugar. O Senhor tem muito canto por aí, nesse universo, tá? Mas eles não estão aqui.
Os santos vão povoar um lugar especial e é esse lugar que ele trará de volta. É a palavra de Deus que nos garante. E diz: então o Senhor meu Deus virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio. Será um dia único, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque quando chegar a noite, ainda estará claro. Um dia que o Senhor agora conhece Jesus, tá? Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. E isto acontecerá tanto no verão quanto no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Porque esta terra que humilhou nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai mostrar quem é o único que tem competência para reger esta terra. Jesus Cristo, tá? Então o Senhor será rei de toda a terra, não é de Israel, tá? Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Aí, 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, diz: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. E ele fala exatamente que haverá um juízo para esta terra, que derramou o sangue de Jesus. O sangue de Jesus não vai ficar impune nessa terra, porque foi o sangue mais inocente que a gente possa imaginar. O sangue de Abel está clamando até hoje por justiça. A palavra de Deus diz: milhares e milhares de crianças que são abortadas, o sangue delas estão clamando por justiça, porque elas foram assassinadas. Aborto é assassinato. A gente precisa entender as verdades. O Senhor não está satisfeito com o homem há muito tempo. E eu digo uma coisa para os irmãos: nós não temos nada para oferecer a Deus. Às vezes a gente chega para Deus com história de: eu estou fazendo muito pelo Senhor. Nós não temos nada para oferecer a Deus. A sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão para com o homem é que é o responsável para que nós possamos ter uma vida eterna. Então é preciso que a gente tenha essa consciência com o nosso Deus. Eu nunca chego para o meu Deus exigindo qualquer coisa, longe de mim. Eu não mereço nada, gente. Não estou falando de você não, estou falando de mim, Laércio, eu não mereço. E às vezes eu me envergonho de mim mesmo, eu digo: Senhor, eu estou com vergonha do Senhor, de estar no Senhor, na Tua presença. Porque a Bíblia tem espírito, a gente sente as verdades saindo de dentro desse texto. Isso não é só letra não, é vida, é espírito, e quando a gente lê parece que o negócio fica atingindo a gente de uma forma forte. Não é brincadeira. Então a gente não tem outra coisa, chegar para os pés dele, se ajoelhar e dizer: Senhor, eu sou impuro, mas o Senhor é misericordioso. E eu não te entendo, e não vai entender mesmo, porque a gente gosta de vingança, a gente gosta de retaliar, a gente gosta de retribuir o mal que nos faz, a gente gosta, e aí então a gente não entende Deus, porque a gente é merecedor da vingança dele, mas ele quer nos abençoar.
Ele quer nos amar. Ele quer nos abraçar, gente. Dá para entender? Por isso eu me alegro nele. Eu posso estar longe de todo mundo, sozinho. Alguém pode me chamar de louco, mas às vezes eu estou dando umas gargalhadas, só eu, lembrando das promessas da palavra do Senhor, que está escrita que Ele deixou por misericórdia para nós também. Para finalizar, irmãos, eu sei que está bom demais, né? Apocalipse capítulo 3, verso 10, fala de uma igreja que é de Filadélfia, né? É uma igreja que não contrariou o Senhor. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam aonde? Na terra. Vem a prova para os que habitam na terra. Mas o que ele diz para a igreja? Eu também o guardarei da hora da provação. Você quer mais? A palavra Filadélfia é a junção de dois vocábulos do grego, né? Que a primeira parte quer dizer amigo e a segunda quer dizer irmã, tá? Adélfia quer dizer irmão. Traduzido, amor de irmã. Ou amor fraterno. Ou uma igreja fraterna. A igreja que vai subir não é a Igreja Batista Ágape, Assembleia de Deus, Presbiteriana ou qualquer um. A igreja que vai subir é aquela onde as pessoas amam umas às outras e tem Cristo como referencial. Por isso, a gente acorda, né? A gente precisa acordar. Ame os outros. Ame. Ame. E amar é você deixar de olhar para os defeitos dela e na hora que ela precisar de você, você está ali com a mão estendida. Isso é amor. Amar é você se lembrar daquele que te incomoda e você diz: Senhor, abençoa ele, abençoa ela. Porque a igreja tem que ser parecida com Cristo. A gente não entende esse amor de Cristo que a gente não merece, né? Então a igreja é parecida com Cristo. Ela vai tomar atos que o mundo vai dizer: que loucura é essa? A pessoa deseja o mal e o outro deseja o bem dela. Porque ela tem que ser parecida com Jesus Cristo. Então, que nós possamos estar recebendo essa palavra pelo Espírito, vinda do Espírito Santo, porque foi só a palavra de Deus que foi lida. E que a gente venha se guardar. Talvez a gente não alcance o anjo tocando a trombeta e a gente subindo, né? Com o coração batendo. Talvez não. Mas talvez sim. Mas se eu partir com Cristo, eu vou subir primeiro do que aqueles que ficaram. Então, cuida da tua vida e guarda este tesouro que é a tua vida.
para o Senhor. Amém?